Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Singular Connect, o nosso videocast da Escola Singular. Hoje nós estamos aqui com a Cris e com a Tássia, as nossas psicólogas escolares, e a gente vai falar de um tema que atravessa a vida de todas as famílias, principalmente quando a gente fala da primeira infância, que é o uso de telas. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que esse não é um episódio que a gente vai criticar o uso dessas telas, mas o ponto principal é mostrar como que elas vão influenciar no comportamento das nossas crianças. E como a gente percebe isso dentro da escola. Hoje nós falamos não só enquanto psicólogas escolares, e eu também falo enquanto diretora e como mãe, e do impacto que essas telas causam na vida das nossas crianças, mas, ao mesmo tempo, trazer aqui um diferencial, que existe uma tela por escolha e existe uma tela que não é uma escolha e é usada de forma irresponsável. E hoje nós vamos trazer um pouquinho desses lados para vocês. Então, meninas, muito obrigada pelo convite, por aceitarem o convite, na verdade, e por poderem partilhar com a gente um pouquinho da visão de vocês enquanto psicóloga e do que vocês percebem nos nossos alunos, nas nossas crianças e nas crianças que vocês atendem fora daqui também. Então, vamos começar um pouquinho a falar sobre essas telas. E o primeiro de tudo é falar que essa tela não é vilã. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, a percepção que vocês têm sobre essas telas na infância. Acho que o primeiro ponto, que tu até começou falando, Ayala, é que a tela ela virou uma escolha. Mas não é só uma escolha, é uma rotina. A tela está no nosso dia a dia e a gente sabe que as crianças elas acabam sendo esponjas, elas vão aprendendo. Então, se o pai e a mãe tá ali o tempo todo com a tela, vive de tela, trabalha na tela, nos momentos de lazer usa essa tela, então, consequentemente, a gente não tem como privar a criança totalmente e dizer não. Antigamente, a gente tinha muito uma fala que era, isso é de adulto. Hoje em dia não existe mais, porque a tela também está sendo feita para as crianças. A gente só precisa monitorar cada vez mais, tanto o tempo como o conteúdo. O que eu percebo muito é que as famílias deixam um acesso muito livre e elas não têm controle sobre, né? Isso influencia diretamente o comportamento da criança dentro de casa e dentro do ambiente escolar também. Acho que uma outra coisa importante é sobre a função que essa tela tem. Muitas vezes a tela é usada ali no momento em que a criança está desregulada e que muitas vezes é um momento em que a família precisa de fato ter aquele momento para ensinar aquela criança sobre aquela emoção, ser ali correguladora. Então a gente precisa refletir qual a função dessa tela. É um momento de fato de diversão da minha criança, que ela vai ouvir a música, que ela vai assistir ali um desenho que eu vou estar sempre monitorando, ou eu estou colocando só para que ela que eu tenha um momento tranquilo e que ela fique ali, não tenha que lidar com aquela situação que ela está vivenciando de birra ou Sim. Qualquer outra situação que venha acontecer com ela. E a Ayala, como mãe, ela sempre fala, eu uso as telas, mas ela sabe o impacto que tem no cérebro da criança. Muitas famílias não sabem. Né? Então começa a influenciar tanto na questão da atenção, nos momentos de espera, criatividade. A criança hoje em dia ela não tem mais criatividade para brincar como a gente brincava antigamente, né? De criar uma brincadeira, de chamar os amigos para brincar, de se manter mais atento, de saber esperar, de saber lidar com a frustração. Então esses são os impactos, não que a tela por si vai trazer, mas que o excesso do uso de telas vai gerar nessa criança. Sim, e é como a gente fala, a tela eu tenho 3 filhos e eu uso as telas, mas eu preciso entender o momento dessa tela. Eu acho que uma coisa que a gente sempre pontua, principalmente nos nossos atendimentos, quando a gente fala da Singular, a gente fala de uma escola que ela oferta majoritariamente o tempo integral. Então, uma criança de tempo integral, ela já passa de segunda a sexta sendo estimulada dentro da escola, o que é maravilhoso, porque ali a gente sabe que existe uma rotina pedagógica sendo cumprida. E aí a gente sempre fala para essa mãe que tem possibilidade de ter rede de apoio, que tem a possibilidade de fazer contratação para te ajudar em casa, que esse final de semana ele precisa ser de qualidade com essa criança. Sim. E aí é que a gente entra sobre esse uso da tela de forma irresponsável. Quando eu falo para essa família, o final de semana, quem tem que sair da tela é o adulto. Isso. Porque quando o adulto sai da tela, a criança ela não vai estar. Você não fica numa tela assistindo o conteúdo que a criança está assistindo. Você fica ao lado dela no celular. E isso é uma coisa que precisa ser
dada a devida importância. Os pais precisam entender que a primeira pessoa a sair da tela somos nós, adultos. E quem tem a disponibilidade de ter um final de semana de qualidade deve investir nisso. Isso é um ponto muito claro para a gente que trabalha em escola. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença entre a criança estar calma e ela estar regulada? Porque muitas vezes a criança chorou, toma aqui uma tela, né? Esse é um recurso que a gente vê muitas famílias usando. E aí eu queria saber de vocês, qual que é essa diferença? Como que eu percebo que a minha criança, ela de fato está calma, pode usar uma tela, ou que eu estou usando essa tela para regular uma emoção? Certo. A diferença principal é porque quando ela tá calma, muitas vezes, é porque ela tava chorando ali naquele momento, eu tô muito agoniado aqui nas minhas atividades diárias. Pega aqui a tela para você ficar mais calma e tranquila. E claro que ela vai ficar calma naquele momento. Ela tem um mundo de estímulos. A gente sabe que as redes sociais, elas foram projetadas para liberar ali a dopamina para a criança. Então ela vai ter muitos estímulos, as cores, tudo ali é feito para chamar a atenção dela. Quando essa criança está regulada, ela vai entender que existe um momento em que ela vai estar na tela e que mesmo que ela tenha que, o pai tenha que recolher, o pai vai ter todo um momento de explicar, olha, você vai ter 5 minutos aqui de tela, daqui a pouco você vai fazer outras atividades. Então ela vai saber lidar com essas emoções porque ela aprendeu a lidar com elas, mesmo as emoções que são desagradáveis, porque às vezes a gente quer que os nossos filhos não passem por traumas e situações. E às vezes a gente impede que eles vivam as frustrações que são necessárias para o crescimento, os erros que são necessários, algumas emoções que são desagradáveis, muito ruim de sentir, mas que é necessário para o crescimento e para a aprendizagem dele, para desenvolver muitas áreas que não são desenvolvidas no cérebro se não forem vivenciadas mesmo. E quando a gente usa a tela para regular uma criança, a gente está dizendo para a criança que aquela é a única opção para ela se regular. E isso não acontece, né? A gente precisa ensinar as crianças que existem outros meios para gerar essa regulação. Porque a tela vira uma distração tão grande que quando ela não tiver a tela para fazer esse movimento de regulação, ela vai entrar numa crise comportamental, numa crise emocional, numa birra, vai entender que através da birra ela vai conquistar tudo que ela quer. E aí esses comportamentos que a gente chama na escola de comportamentos desafiadores ou inadequados, eles vão ficando cada vez mais potentes. E até a atenção dela na aula fica prejudicada, porque o cérebro vai ter que construir, vai ter que ali ficar prestando atenção naquilo que está sendo falado, construir, fazer a atividade. E claro que ele tendo o recurso em que está tudo pronto ali para a criança, o cérebro vai se acostumar a ter tudo pronto. E aí o momento da atividade vai ser um momento muito ruim, a criança vai começar a reclamar da escola. É muito chato fazer atividade, porque ela tem um mundo de estímulos ali a qualquer momento que ela pode utilizar. E impacta o social também, não só o pedagógico, porque uma criança que fica o tempo todo só na tela, que não brinca com outras coisas, quando chega num ambiente mais social, com os seus pares, ele vai querer falar sobre o quê? Sobre tela. Ele não vai ter outro assunto para conversar, né? E aí hoje, quando a gente conversa com as crianças, a gente já sai perguntando, onde tu viu? Onde tu assistiu? Como que é o nome mesmo? Me fala aí que eu preciso pesquisar. E muitas vezes, alguns pais têm muita responsabilidade, a gente não pode deixar de falar disso, né? De monitorar o tempo, de monitorar o conteúdo, mas tem pais que não têm. E aí vão saber pela escola o que a criança está tendo acesso. Sim, e é muito importante a gente falar que a gente não está fazendo um julgamento. Sim. Mas são comportamentos que nós temos observado constantemente nas crianças. Isso. Nós temos observado padrões comportamentais que geram preocupação. E aí a gente sempre escuta, mas ele não vê isso em casa, ele não aprendeu isso com a gente não fala dessas coisas. Mas e o que ele está assistindo, né? Eu acho que hoje nós sabemos mais nomes de desenhos do que qualquer época atrás, né? E hoje a gente sabe por conta das crianças. E aí entra esse prejuízo. Por quê? Porque é muito difícil e a gente sabe que é mínimo o número de famílias que realmente fazem esse controle. É mais fácil dizer que aprendeu na escola, é mais fácil falar que aprendeu por outro amigo, do que a gente olhar. Eu costumo dizer que para nós adultos, um dos momentos mais difíceis do dia é desligar o celular. Muitas vezes a gente tem dificuldade de desligar o celular para ir dormir, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar no celular. Eu não posso julgar porque eu faço igual, mas eu tenho a autopercepção. E aí, dentro lá da nossa realidade escolar, dentro da singular, que é a realidade que a gente pode falar hoje em dia,
como é que tem aparecido na escola esse comportamento nas crianças? A gente observa esse padrão. Então, o que vocês têm observado nas crianças? E aqui a gente está falando de 2 psicólogas que trabalham tanto na primeira infância quanto até o ensino médio. Quais são padrões que a gente tem que são extremamente característicos desse uso excessivo de tela? Na primeira infância, a gente até já falou um pouquinho, que é a questão do social, interfere no social, a criança não sabe brincar, não sabe falar sobre outras coisas, e ela fica muito focada em querer ir para casa para justamente ter o acesso às telas, né? Porque na escola não tem. Mas existem outros fatores também, principalmente quando a gente tem crianças muito pequenas, de 2 anos, de 3 anos, que hoje estão apresentando muitas características de transtornos mesmo, não que vão ser diagnosticadas, mas que estão apresentando déficit de atenção, a concentração, criatividade que não tem, o cognitivo da criança fica mais abalado, a irritabilidade da criança, né? Então, quando a gente fala a criança não sabe esperar, ela tem que aprender a esperar? Tem, porém a gente não consegue fazer isso no processo de irritação. Então, a criança fica mais irritada, ela apresenta mais comportamentos desafiadores, inadequados, como a gente chama, né? E aí, quando a família tenta tirar a tela, já está nesse ponto, né? E aí vai tirar a tela, eu sempre falo nos atendimentos, vai tirar a tela e vai colocar o quê? Porque a tela traz uma sensação de prazer, de motivação muito grande para essa criança. E vai apresentar o quê? Né? Então, vai para casa do avô, vai brincar. Ok, tem que ter um momento de lazer para substituir essa tela. Já lá no meu segmento, né, com as crianças que são ali, crianças até o 5º ano, tem os pré-adolescentes e os adolescentes também. O que eu tenho observado é uma dificuldade muito grande de autorregulação, de lidar com as emoções, de habilidades sociais, de coisas que a gente aprende que são muito básicas, eles têm muito essa dificuldade. E eu percebo também que em relação à autorregulação, por exemplo, situações simples que acontecem no dia a dia, eles têm uma reação muito desproporcional. E aí, às vezes, a gente fica assim, nossa, mas são situações que poderiam ter sido aprendidas muitas vezes em casa. E, às vezes, a gente observa isso nos adolescentes. Eu acho que uma outra coisa também é a perda de interesse pelas coisas que são trazidas pelos professores, né? As matérias... enfim, todas as propostas que eles trazem, eu observo que os adolescentes não têm mais aquele prazer de fazer, de apresentar, que a gente precisa estar ali estimulando de alguma forma. E quando a gente olha para o cenário é porque eles têm um mundo de tudo. Às vezes os jogos, às vezes as séries, hoje em dia os filmes, enfim, todos os estímulos que a gente observa. Então isso acaba fazendo com que eles percam o interesse do que vem daí. Será que essa matéria é de fato interessante para mim? Eu não preciso tanto dela, ou então, eu estou tendo que lidar com matérias mais difíceis, não vou muito me interessar por aquilo. Enfim, a gente consegue observar esse comportamento no dia a dia em sala de aula, infelizmente. Sim. E aí é muito importante a gente trazer que todo esse uso de tela, a gente precisa relacionar ele com a dopamina nas nossas crianças. Sim. Quando a gente fala da dopamina, a gente não está falando de um hormônio de felicidade, mas sim de algo que fica buscando o tempo todo a renovação de uma experiência que foi prazerosa. Muito rápida e também. muito rápida, porque a tela, ela não te ensina a esperar. A tela é uma coisa rápida. Você quer mudar de um para o outro, basta um toque. Hoje em dia, você não precisa esperar nem os anúncios. Isso. Então, tudo que era possível dentro dessas telas que regulassem uma criança, nem existem mais. Então, a gente percebe que dentro das famílias existem várias dinâmicas diferentes. Existe uma família que realmente é atarefada, existe família sem rede de apoio, e quando a gente fala dessa dopamina, ela está diretamente ligada com o uso excessivo da tela, porque a criança fica o tempo todo na busca daquele novo prazer, daquela nova experiência de repetir algo de forma muito rápida. O que os pais podem enxergar nessas crianças? Porque às vezes a gente precisa entender que os pais não estão percebendo esse excesso. Por quê? Porque o excesso às vezes está em nós. Então, o que os pais podem perceber como primeiros sinais de alerta nessas crianças? Para falar assim, não, deixa eu dar uma freada aqui, porque eu acho que meu filho está precisando de menos tempo de tela. Às vezes a gente precisa dizer esse óbvio. O que vocês percebem que são os primeiros sinais?
Eu acho que um dos primeiros sinais é esse isolamento das atividades em família, passa a não ter mais tanto interesse. A questão das habilidades sociais também, dificuldade de lidar ali com situações que acontecem no dia a dia, a autorregulação das emoções, situações que acontecem em sala de aula, que às vezes tomam uma magnitude muito maior. Então, a gente observa que isso tem acontecido com uma certa frequência, justamente por isso, porque quando eu estou com as telas, eu tenho um pico de dopamina muito grande. E aí, depois, às vezes, a gente tem um movimento do ou é 8 ou é 80. Então, eu retiro de uma vez. Então, esse adolescente vai ficar irritado, essa criança vai ficar irritada, qualquer que seja a faixa etária, porque do nada foi tirado um estímulo muito grande, muito forte, que ele estava ali o tempo todo sorrindo, vídeos, curtindo, enfim, experimentando ali muitas coisas através dessa busca nas redes, nas telas. E aí isso é tirado de uma vez. E aí esse primeiro momento em que os pais observarem isso, que essa criança, esse adolescente está tendo uma reação de muita irritabilidade quando isso acontece, é um sinal de que você precisa observar que ele está tendo um comportamento semelhante a um vício mesmo, poxa, eu retirei isso aqui, ele começou a ter algumas reações muito desproporcionais para essa situação que está acontecendo. Eu acho que um ponto importante também é a gente falar que a família precisa perceber como é que está o tempo dela com a criança, com o adolescente, né? Porque às vezes a gente quer só retirar, mas a gente também não investe na qualidade dos nossos afetos com aquelas crianças. E eu sempre digo isso. Quando você tenta tirar uma coisa que para a criança é muito bom, o comportamento dela vai piorar. Então, você precisa manter essa decisão de que o limite é importante. A gente estava até conversando isso hoje de manhã no atendimento, que muitas famílias não conseguem lidar com o desconforto que é para a criança aquela sensação desagradável. O tédio, a frustração, a raiva. Então, o melhor caminho é ceder. Então, acaba cedendo as telas e não mantém essa posição de firmeza. Eu acho engraçado porque eu vivo isso na pele enquanto mãe, e eu tento agora, nesse atual cenário da minha vida, eu decidi em pleno feriado de carnaval retirar as telas da minha casa. Tirei até a televisão da parede. Eu não fui radical porque eu ainda mantenho, afinal, quem introduziu a tela foi o adulto. A criança, ela não conhece aquilo. Quem colocou aquilo na vida dela fui eu. Então, eu tenho que ser responsável pela forma como eu tiro aquilo da criança. Então, existem momentos que a tela vai estar lá naquele dia. Porque não pode ser uma retirada abrupta. Eu não posso simplesmente colocar algo que é bom, que é prazeroso e vou lá e retiro. Então, o que eu fiz? Eu fui diminuindo, né? E são alternativas que eu acho que são válidas para as nossas famílias. Sim. Que eu fui diminuindo. Depois, uma coisa, tava lá, aprendeu a ligar a TV sozinho, já não dá mais para enganar, já sabe o que é uma tomada. Isso aí a gente também já tá falando que serve para os alunos maiores. Eu tirei a TV da parede. Então, eu vou tirando coisas que me fazem, enquanto adulto, ceder a algo. Sim. Então, se eu não tenho a TV na parede, eu não tenho que ligar. Sim. Então, eu já vou retirando de todas as formas. E aí, o segundo passo é retirar a minha tela. Sim. Porque quando eu chego em casa, eu preciso viver para aquela criança. Eu preciso buscar ele 5h30 na escola e ter o meu tempo com ele até ele dormir. Isso. Depois, se eu quiser usar minha tela, eu vou lá e estendo o meu horário com a minha tela. Então, eu precisei criar essa responsabilidade porque, para mim, era muito mais fácil eu chegar cansada no meu trabalho, como todos nós chegamos, sim, e sentar ali e ficar no meu mundinho da minha tela e deixar a minha criança lá do meu lado. Afinal, a gente está lado a lado, existia aquele contato. Mas eu percebi uma criança calma demais. Uma criança que na hora que estava com a tela lá, o mundo ao redor não estava existindo. Aquele brincar simbólico que é ele, fazer uma história, brincar com os cavalos, brincar com os carros, não estava mais existindo. Não tinha mais uma criatividade, né? Sim. E aí, uma coisa que aconteceu comigo, que eu falo, casa de ferreiro, às vezes o espeto é de pau. Lá em casa eu tento não ser, mas às vezes é. Quando eu tiro a tela da minha criança, a irritação vem de uma forma exacerbada. E realmente é muito difícil não ceder e voltar a essa tela. Sim. O que vocês me recomendam enquanto psicólogas?
escolar e de primeira infância e de adolescentes, o que que eu faço para lidar com essa irritação que vem depois? É birra? Não é birra? Fica essa dúvida para mim, enquanto mãe, de por que que eu tiro a tela, o comportamento explode, né? Então, o que que vocês me ajudariam? O que que vocês diriam para mim no atendimento? Olha, faz assim, tenta assim, me lancem estratégias. Primeira coisa, a gente precisa definir o que que é birra, entender o que que é birra. Né? Uma criança tem um comportamento birrento quando ela quer muito alguma coisa. Então, ela vai ter esse comportamento até ela entender quais vão ser as regras. Então, se você cede todas as vezes, não que tu não vai ceder uma vez, 2 vezes, mas todas as vezes ela vai entender que por meio daquele comportamento birrento, ela vai conseguir aquilo que ela quer. E o que que a gente observa? Essa birra, ela vai se estender para as outras fases do desenvolvimento, né? Então, hoje a gente tem muitos adultos birrentos também, por conta dessa situação. Então, o que que a gente precisa fazer? Uma coisa que vai gerar um cansaço ainda maior para as famílias. Rotina. Qual vai ser o dia que ele vai usar a tela? Quantas horas ele vai usar a tela? Tá, qual vai ser o dia que ele vai ter o jogo em família? No teu caso, né? Ele tem irmãos, né? Que dia que ele vai brincar com os irmãos? Que dia que a gente vai incentivar o compartilhar, a interação? Qual vai ser o dia que a gente vai sair para tomar um sorvete? A rotina, ela é muito importante. Por quê? O que eu observo no ambiente escolar? Quando a criança não tem essa rotina em casa e ela está o tempo todo exposta às telas, a escola vira aversiva. Porque na escola vai ter a rotina, na escola vai ter o momento de almoçar, na escola assim vai ter... tem sido lá em casa. Né? Então, a rotina ela é muito importante dentro de casa para que ele consiga generalizar para os outros ambientes. Então, tem que ter o momento da rotina, não que tu vai tirar a tela por completo. Mas a gente precisa entender que ele tem que ter os outros momentos para ele entender o que ele pode fazer para além das telas. E acho que uma forma também, como a gente estava falando, de tirar, né, de forma abrupta as telas. Acho que é importante delimitar. Olha, hoje você vai ter tantos minutos. Isso. E quando estiver chegando perto desse tempo acabar, ir sinalizando. Ó, só mais um minutinho, já tá quase na hora de terminar para a gente fazer uma outra atividade. Algo que seja de construção com a família, né? Ter um momento ali de conexão real ali entre vocês, fora dessa conexão das mídias, que é tão importante, o brincar, o perder no jogo, muitas vezes, ir lá construindo um desenho, então, uma contação de histórias, e que a criança vai ser estimulada a imaginar, a pensar naquilo que está sendo contado na história, então tudo isso é muito importante. Eu gosto muito com as crianças pequenas de usar os vídeos, né? Porque a gente vai modulando o comportamento por meio do vídeo. Então, é uma coisa que ele gosta muito, ele vai ficar atento ao que o vídeo está trabalhando. E depois a gente conversa sobre o comportamento. É o que a gente fala, a gente não precisa 100% dizer que a tela é ruim, mas ela basta saber ser usada. A gente sabe que existe uma recomendação da OMS para telas a partir dos 2 anos de idade. Mas Uma hora por dia. 1 hora por dia. Mas a gente precisa falar também daquela mãe que ela não está vivendo, ela está sobrevivendo ao caos da rotina. A gente entende, nós que trabalhamos em escola, que uma criança que fica em trabalho em tempo integral, ela tem a necessidade enquanto rotina familiar. Assim a gente espera e assim a gente entende que é. Então, quando a gente fala dessa tela que não é o ideal, mas acontece, a gente está falando de uma tela com bons conteúdos. Nós temos bons conteúdos na internet que podem ser usados. Nós temos o tempo, a delimitação do tempo. Nós conseguimos bloquear alguns canais. Então, dá para ser usada essa tela de forma saudável para aliviar uma rotina. Então, aquela mãe que precisa tomar um banho, que ela é sozinha, que ela não tem rede de apoio, que ela precisa de 20 minutos para fazer uma comida. Essa mãe, eu acho que assim, não existe a culpa nesse cenário. Existe uma mãe que está ali dando o seu melhor. E essa tela é sim uma aliada. A gente não pode falar que não é. Mas existe aquela outra família que, como eu falei no início, ela precisa se organizar, ela precisa organizar uma rotina para que ela tenha rede de apoio, porque ela pode ter, e que o tempo dela seja somente da criança. E não seja de mais nada, né? Então, a gente precisa investir nessa criança. Vocês, enquanto psicólogas, digamos, eu sou uma mãe que trabalha em tempo integral. Meu filho estuda meio período. O que seria mais saudável para ele?
eu colocar ele numa escola em tempo integral, eu colocar esportes, ou eu realmente fazer esse movimento de tirar 100% as telas da minha casa, sabendo que aí eu vou gerar um comportamento, como vocês falaram. Hoje em dia eu tenho resistência a vir para a escola, né? Desde o dia que eu tirei a tela, eu tenho uma escola que não quer vir, é chata, que ele não quer ir com a tia. Então, todos esses picos, eu ainda estou ali, no pico do comportamento aversivo, né? Sim. E aí, o que eu faço? Eu acho que foi até interessante eu ter falado da culpa, porque aqui a gente tá falando bastante, talvez pode ser que tenha alguma mãe que, poxa, eu já fiz isso e tal. Somos seres humanos, às Sim. vezes a gente vai ali num dia muito corrido, isso pode acontecer. É importante a gente lembrar que o que a gente tá falando aqui é para não ser um padrão, Sim, para isso Sim. não acontecer sempre. Sim. E aí você, muitas vezes, vou colocar, porque às vezes é mais fácil mesmo, ou às vezes você tá muito cansado. Então, tira esse sentimento de culpa. O problema não é o episódio, é o padrão do Exatamente. comportamento. Se todo dia a minha criança entende que eu vou chegar do trabalho e eu vou dar ali um celular, um iPad, uma TV, virou um padrão. Isso. Mas se vez ou outra, 2, 3 vezes na semana, ou então alguns minutos que sejam por dia, isso é só um episódio. Isso. Não é um padrão, né? Exatamente. É Eu acho difícil. que é muito importante a gente focar novamente na questão da rotina. As crianças precisam de rotina. Né? A gente sabe, mãe não vem com manual, a gente vai aprendendo. Vocês vão aprendendo na prática como que é. Mas as crianças precisam de rotina e elas precisam entender que existem outras atividades para além do mundo digital. Esse é o grande ponto, né? Então, quando a gente fala que a gente não está culpando nenhuma família, mas a gente precisa conscientizar, sim, e responsabilizar, né? Porque a gente precisa tirar essa responsabilidade das crianças e deixar com as famílias, né? Porque eu percebo muito isso. A culpa é das telas, tia. Eu tenho certeza que a culpa é das telas. Uhum. Quem deu a tela? Quem determina o tempo, né? E É. aí, vai ter um desconforto para a criança? Vai, mas vai passar. Vai passar, Tudo né? passa. E eu acho que essas atividades, como você falou, um esporte, acho que é algo que você vai muito de tentativa. Às vezes a criança se identifica com a natação, ou com um esporte, um futsal, um judô, enfim, qualquer atividade que seja. Acho que você vai ali experimentando dentro da rotina o que é que faz sentido. E quando a gente fala assim, coloca ou não numa escola integral, a gente precisa perceber também a criança. Tem crianças que, de fato, não adaptam ao integral, a gente sabe disso. São poucas, sim, mas tem. Então, a gente precisa perceber a criança. Então, se a criança está muito focada na tela, no jogo, o prazer dela tá ali, a motivação tá ali, que outra atividade eu vou colocar para pelo menos chegar ao mesmo nível de motivação que a tela tá trazendo para ele? Vai ser deixar o tempo todo na escola? Ou vai ser investir no esporte? Ou numa terapia? A gente não pode deixar de falar da terapia, Exato. né? Então, talvez ela seja a última opção. A gente sabe que tem famílias que vão aí passo a passo até chegar lá, mas existem outras atividades para além. Então, sempre tem que perceber a criança. A minha criança tá conseguindo ficar o dia todo na escola de uma maneira tranquila? Ótimo. Não tá conseguindo? Então, vamos buscar outras atividades. E precisa ser saudável estar na escola, né? Eu, por exemplo, não acho que a minha criança se adaptaria a um período integral. Uhum. Então, eu prefiro investir em outras atividades. Não porque a escola em período integral seja ruim, mas porque eu tenho outras alternativas enquanto Sim. família. E acho que se eu posso proporcionar isso, se eu posso proporcionar um horário flexível de trabalho para passar o horário do almoço com ele, tirar o meu horário de almoço para estar na minha casa, eu acho que ter esse contato faz a diferença na vida da minha criança, por personalidade mesmo dela, né? Sim. E aí foi importante até vocês falarem que às vezes um dos recursos é a terapia. E muitas Sim. vezes isso não é visto pelas famílias, ou então é visto com um tabu muito grande. Por que meu filho vai fazer terapia? A terapia para crianças, adolescentes, ela tem uma indicação ou simplesmente podemos colocar a nossa criança independente de uma demanda? Ou somente para aquela criança poder ter um período de conhecimento, de autoconhecimento, porque é necessário, né? O que vocês indicariam para as famílias? É uma alternativa válida para todas as idades? Então, eu acho que, como a gente falou, a gente precisa observar. Existem casos e casos. Acredito que cada família precisa avaliar.
conversar com a escola também. Acho que é muito importante ter essa parceria de escola e de família para avaliar como que a criança tem lidado com situações que acontecem no dia a dia na escola. E aí eu avalio também em relação à família, em relação aos outros ambientes em que essa criança está. E aí sim, a terapia é um ambiente em que a criança vai aprender habilidades para lidar com suas emoções, vai aprender a se autorregular. Claro que a gente também aprende vivendo, não é só através da terapia, a gente aprende vivendo e tendo ali adultos que vão ajudar essa criança a se regular também. Mas é muito importante. Então, depende muito de cada caso, de cada criança. Eu acredito que perceber o sofrimento da criança, né? Então, quando fala assim, tá, a terapia é um caminho? É um caminho para todo mundo, mas a partir do momento que a criança está em sofrimento, a família não está conseguindo lidar, aquilo começa a gerar um transtorno para a família como um todo, porque as famílias não sabem lidar com aquilo, né? Querendo ou não, na nossa época, a gente não aprendeu sobre as nossas emoções também, né? Eu acho que nem na faculdade a gente aprende tanto, a gente vai se especializando ao longo do caminho, né? Então, percebe o sofrimento da criança, percebe que você não está dando conta de atender a tua criança naquela demanda, busca um profissional. Vale a pena a gente ter essa percepção. E uma coisa, para a gente finalizar essas perguntas sobre esse tema que é muito rico, uma coisa que eu percebo muito em falas gerais, em grupos de mães, em grupos de WhatsApp, a minha criança está entediada, eu não sei o que fazer. Eu escutei isso do meu filho essa semana. Ele tem 3 anos e eu não acho nem que ele saiba o que seja de fato entediado. Mas eu vi ele sentado no sofá, assim, com a cara, e falou assim, eu tô entediado. Mas eu queria que vocês falassem também um pouquinho da importância desse tédio. Porque a criança precisa se sentir entediada. Porque esse tédio vai trazer benefícios para essa criança, não vai? Vai, Com ela certeza. precisa aprender a lidar com o tédio, né? E às vezes até a criatividade é aguçada, porque eu lembro assim, muito na infância, quando a gente tinha tédio, a gente ia buscar alguma coisa para brincar. Sim, Às vezes pegava um shampoo, pegava uma coisa que estava ali ao redor e ia tentar construir ali uma casinha, algo nesse sentido. Então a criança, ela vai buscar alguma alternativa para lidar com esse tédio. Às vezes em relação a isso, ou então ela vai até aprontar, fazer alguma coisa ali. Mas saudável, saudável. Mas é saudável também. E aí, por isso que é tão importante. E a gente precisa entender, porque às vezes a gente quer sanar todas essas dificuldades da criança. Não quero que a criança tenha frustração, nem tédio, nem traumas. Mas isso é o que nos constrói. Isso faz seres parte. humanos, é verdade. Todos nós aprendemos a lidar com tudo que a gente tem e não aprendemos também, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo e vai continuar aprendendo pro resto da vida. Mas é por tentativa e erro, é passando por situações, é aprendendo com elas ou não. Às vezes a gente passa novamente por essas situações e aí a criança também vai precisar passar. Eu queria falar com muito carinho isso para os pais, porque eu sei que o que os pais querem não, eu quero que meu filho não vivencie tudo que já aconteceu comigo, mas ele vai precisar passar para aprender. Verdade. E aí, gente, eu queria muito agradecer vocês. Esse é um tema que ele precisa ser constantemente falado. É o óbvio que sempre vai precisar ser dito. A gente não tá falando sobre culpa, a gente tá falando sobre consciência. A tela, ela não substitui nenhum tipo de presença, ela não substitui vínculo, ela não substitui afeto. Mas ela existe. E aí a gente precisa aprender a lidar com ela. Se nós, enquanto pais, se nós, famílias, profissionais, podemos fazer a diferença, façamos, né? Se a gente puder quebrar esse padrão que o mundo digital nos obriga de tela, 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 vamos quebrar, vamos voltar um pouquinho o tempo, né? Sim. Não vamos normalizar esse excesso de tela. Sim. Ele é bastante hoje em dia e a gente precisa voltar as nossas crianças para raízes que já existiram. Sim, não é? Verdade. Então eu queria agradecer vocês pela presença, queria agradecer vocês, famílias da Singular, que vocês possam conversar conosco com qualquer dúvida. Nós estamos sempre lá pela escola. E falar que você não está sozinho enquanto família, que a gente tem estratégias, que a gente consegue diminuir esse uso de tela. Eu falo como mãe também. E é isso. Muito obrigada pela audiência.